Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindo à aula 4. A gente vai estar falando um pouquinho mais sobre o menu inferior e um pouquinho da lateral direita aqui. Como eu já tinha falado na aula anterior, a minha janela da direita aqui ela é feita para ter algumas ferramentas que eu uso pontualmente, tipo ferramentas de caractere ou até amostra de cor e entre outras, que a gente vai encontrar no menu de baixo aqui então. Então a gente vai estar falando mais dele. Antes disso, eu gostaria de incluir aqui um conhecimento para vocês que vão trabalhar com Photoshop agora, que é assim. Por exemplo, existem duas formas da gente trabalhar o Photoshop, trabalhar no Photoshop, através das camadas do Photoshop. Uma se chama destrutiva, quando eu vou lá e altero a minha imagem e debaixo vamos propor um exemplo aqui. Eu vou lá, altero a minha imagem e vou fazendo processos em cima dela, vou fazendo, e daí depois de um tempo eu analiso e falo, nossa, eu errei, aqui eu preciso voltar lá atrás alterar. E daí você dá Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, e o Photoshop ele tem um limite de Ctrl Z, se eu não me engano, que você não consegue voltar desde o começo da tua arte, Você fez muitos processos em cima. Então, a gente entende que isso é um processo destrutivo. Você alterou a imagem de uma forma que ela não volta, E também temos o processo não destrutivo, que é o que? É você criar uma camada para que esse processo, você criar uma camada que esse processo ele seja destrutivo, porém você possa alterar, você possa desfazê-lo na hora que você achar melhor. Por exemplo, vamos lá, vou criar um exemplo aqui para vocês. Eu vou ter que explicar esse conceito para explicar um pouquinho mais do menu de baixo aqui. Por exemplo, eu quero retirar esse carro da imagem. Eu vou retirar esse carro da imagem aqui. Não vou fazer uma seleção maravilhosa, tá? Vou fazer uma seleção mais ou menos aqui. Vou retirar o carro e a pista. Só que aí, se eu selecionar o meu conteúdo e cortar ele, vou dar um delete. Vou dar um delete aqui. Peraí. Vou dar um delete. E fazer processo sobre processo em cima dele, depois de um tempo eu não vou poder pegar o fundo aqui que eu excluí, certo? Agora, se eu decidir criar uma camada não destrutiva, eu vou criar uma máscara de camada, e aí é diferente. A imagem que eu alterei, ela vai estar sempre disponível para eu poder fazer alterações aqui, que é nesse botão aqui embaixo, ó, máscara de camada. Opa, selecionei menos do que eu devia. Aí. E aí o que acontece? Ele cria uma camada aqui na lateral, falando que a minha imagem ela está alterada, mas se eu quiser o original da minha imagem, ela está disponível. Por exemplo, eu venho aqui e excluo, por exemplo, a máscara de camada e ela volta a minha imagem original. Isso é bom para quem trabalha com recorte. Às vezes você faz muitas colagens, você faz manipulações de imagens e você corta uma imagem e a pessoa ela fala assim, olha, queremos um recorte um pouco, queremos que você aumente, sei lá, seja mais preciso, ou que você faça um recorte diferente aqui, só que você vai precisar da imagem da mesma forma. Então você pode desfazer esse efeito. E isso é muito interessante. E eu aconselho que todos vocês que vão trabalhar com Photoshop para manipulação de imagem entendam sobre esse conceito não destrutivo, porque facilita no salvamento de arquivos em aberto para você poder manipular da forma que você achar melhor. Por exemplo, se você tem um trabalho que troca de imagem conforme o tempo, por exemplo, você fez um arquivo e amanhã você precisa fazer outro, só que parecido, então você pode utilizar a arte em aberto para poder ter a ideia de um arquivo não destrutivo. Bom, é isso. Aí agora a gente vai estar falando um pouquinho desse menu de baixo, que aí ele vai conter mais, além disso, mais opções para você fazer um arquivo não destrutivo, como por exemplo,
esse menu aqui de baixo de efeito é os efeitos que você encontra aqui na camada, né? Então, por exemplo, eu quero colocar uma sombra projetada, não, uma sombra projetada não, vou colocar uma sombra interna na minha imagem. E aí eu vou colocar minha sombra interna na minha imagem. Aqui, ó, você pode ver que ela está fazendo uma sombra bem interna aqui mesmo na imagem. Só que aqui ela é criada através de um processo não destrutivo. Você pode ver embaixo, eu quero retirar minha sombra interna, eu retiro, né? E assim vai. Pois bem, vamos à próxima. Vamos retirar a sombra aqui. Aí, beleza. Esse menu é semelhante àquele que eu mostrei na última aula, na aula anterior, então não conta. Aqui a gente vai falar sobre alguns menus de ajustes, né, que eles criam camadas com alterações pontuais. Por exemplo, eu quero colocar uma cor sólida aqui, só que eu vou criar uma camada só para cor sólida. Então é uma camada que trabalha só com cor sólida, né? E também ela já vem com a camada de forma não destrutiva para mim. Por exemplo, eu quero arrancar minha camada com alguma coisa que tem embaixo dela. Por exemplo, eu vou selecionar aqui e apagar. Aqui, por exemplo, ó, não ficou tão legal. Deixa eu... aqui, beleza, melhor. Vou ajustar aqui, porque, por exemplo, eu criei a minha camada aqui, em cima está a minha camada de cor e embaixo está a minha camada onde contém o meu carro possante aqui, beleza? Mas não vai ser necessário, né, eu ficar modificando tanto aqui, é só para explicar mesmo. O degradê, ele é muito utilizado, né? O degradê, eu posso criar uma camada não destrutiva de degradê, uma camada não destrutiva de degradê, por exemplo, esse degradê está bem forte, eu quero dar uma diminuída nele aqui, peraí. Vou colocar um degradê radial, revertido, e aí beleza, ficou um degradê bonito, por exemplo. Mas ele é não destrutivo, então se eu quiser apagar ele aqui, eu dou um fim nele. Tá, aqui a gente vai ter o padrão também, a gente pode criar, que nem um padrãozinho que a gente tinha lá, eu quero criar um padrão diagonal. A gente pode ficar à vontade de criar um padrão, né? Brilho, a gente pode mexer no brilho aqui, é muito legal, porque para quem trabalha também com fotografia e manipulação de imagem, a gente pode fazer os acertos nas nossas imagens. Por exemplo, a imagem está com um pouco de brilho, eu posso aumentar o brilho, mas também eu quero tirar um pouco o contraste da imagem. Daí chega o cara lá, né, que vai aceitar a sua imagem e fala, puxa, estava melhor no original. Aí você vai lá e tira, né, esse ajuste, né? Você vem aqui para os níveis também é bem legal de você mexer. Você pode mexer, por exemplo, nos níveis de cor da imagem. Então você mexe, para quem mexe com fotografia é bem interessante, né? Você pode analisar os níveis mais altos e os níveis mais baixos e fazer as alterações necessárias, pontuais para a tua fotografia, né? Eu quero uma fotografia bem mais clara, então essa fotografia, eu preciso que, por exemplo, seja uma fotografia com sol das 6 da manhã, que nem essa aqui está sendo, né? Então eu tiro bastante, eu dou um jeito da imagem ficar bem viva, né? E tipo 6 da tarde é isso aqui, vamos pegando como um exemplo, né? Curvas, aqui a gente pode fazer um balanceamento de curvas de cor também. Então, por exemplo, puxei muito aqui. Então, por exemplo, você pode fazer, olha, eu quero puxar um pouco pro escuro, ou eu quero puxar um pouco pro claro, eu quero dar uma balanceada aqui, né? E você pode apertar o automático também, que ele faz o balanceamento meio que automático para dar um up na imagem. É bom, é bem legal, né? Pra gente que mexe com fotografia também, é muito interessante essa ferramenta, né? A exposição também, ela tem algumas ferramentas bastante interessantes, deslocamento, ele mexe na correção do branco e do preto da imagem, né? Então você pode fazer aquele ajuste que você quiser, dependendo de como você preferir, né? A vibratilidade também da imagem, eu quero uma imagem bem vibrada, com pouca saturação, por exemplo. Você pode alterar, mas todas elas, lembrando, não são destrutivas, então são não destrutivas, então você pode tirar o efeito a hora que você quiser, né? Bom, vamos lá.
Matiz e saturação, ela aqui já vai mexer mais na camada de cor mesmo. Por exemplo, opa, ele já deu uma pirada nas cores aqui, como você pode ver. Eu quero os pretos puxados para o verde, o preto puxado para o vermelho e assim vai. Né? Os brancos puxados para o azul. Você vai mexendo aí na saturação e na matiz da forma que você achar melhor. Equilíbrio de cores também serve para isso. Aqui ela já é mais um equilíbrio no RGB, né? Você mexe no RGB da situação, da foto, né? Dependendo do que você for usar. O preto e branco, né? O preto e branco é clássico, né? Toda imagem no preto e branco fica bonito. Mas também você pode, eu quero só o carro preto e branco, por exemplo. Só quero só o carro preto e branco, então você vem aqui, faz uma seleção, que eu vou ensinar na próxima aula como fazer uma seleção bem feita, né? Porque essa aqui tá bem mal feita. E eu seleciono aqui, pinto de preto aqui, ó. Só quero um carro preto e branco, então vou fazer um Ctrl I, Ctrl inverso. Só o carro preto, mas não mostrou muito, melhor do outro jeito mesmo. Bom. E aí? Bom, continuando aqui, filtro de fotos. Você pode colocar um filtro, aqueles que parecem um filtro do Instagram, né? Um filtro de aquecimento, um filtro de resfriamento, que é um filtro mais puxado para o azul, um vermelho menos possante aqui, um amarelo, sabe? Ele coloca um filtro bem baixo, mas você tem como aumentar a densidade para ficar bem feio mesmo, né? Aqui ficou feio pra caramba. Mas vamos lá. Todos esses ajustes, gente, são ajustes pontuais. Você não vai utilizar todos os efeitos de ajuste de filtro de fotos ou preto e branco numa imagem só. São ajustes para você conhecer, para a sua caixa de ferramentas ficar afiada. Para a hora que chegar, a vez de você mexer numa imagem que precisa de um preto e branco, ou numa imagem que precisa ser puxada para o amarelo, como tem casos, você ter o conhecimento e fazer aquilo que você está procurando. Né? Temos o misturador de canais, ele dá uma misturada aqui nos canais RGB, né? Da forma que você achar necessário. Né? Também são ajustes de cor, né? E a pesquisa de cores. Aqui é legal porque ele já vem com uns efeitos meio que pré-prontos, né? Que é uma pesquisa de cor. E aqui você pode colocar algum efeito especial aqui. São efeitos também que podem corrigir cores de câmeras diferentes. Né? De repente você tira foto com uma Nikon, não é tão bom quanto uma Canon que você tinha, por exemplo, não sei. E você precisa ajustar a cor para ficar parecida com a Nikon. Você pode utilizar a pesquisa de cores. O inverter, que é você inverte todas as cores, né? Fica bem bizarro, né? Mas tem gente que utiliza. O posterizar, você vai dar uma posterizada na imagem aqui, ela fica com um efeito meio que de um desenho puxado, mas ela puxa os pixels, né? Ela faz o julgamento de pixels e taca a nitidez nele aqui de uma maneira bem estranha, mas funciona também. A limiar ela é puxada para os tons de preto e branco da imagem. Então, de repente aqui, ó, observando a nossa curvatura aqui, nosso gráfico, você pode puxar o branco, mas você também pode puxar para o preto, por exemplo, e assim vai. É bem legal. O mapa degradê, ele é bem o seguinte, ele vai puxar para as cores que você colocar aqui. Por exemplo, eu quero um degradê azul, vai ficar legal essa imagem, com um azul claro. Sempre dá certo um degradê com uma cor mais escura, mais clara. Sempre fica beleza, sempre fica legal. Ó, ficou bonito, né? Ou você quer... Nesse tipo de degradê é recomendado que você faça com uma cor escura com uma mais clara, mas tem como você puxar para uma outra cor também. E o resultado não é ruim, né? Mas às vezes é estranho. Por exemplo, eu coloquei um verde aqui, azul com verde. Ele pega alguns tons do verde, pega uns tons do azul e vai trabalhando na imagem, né? E cor seletiva. A cor seletiva aqui, ele vai pegar e vai puxar para a cor que eu selecionar, né? Eu quero puxar, por exemplo, o meu amarelo, eu vou puxar todo o ciano dele aqui.
Você já vê que todo o amarelo do tom da foto aqui ele já ficou um pouco mais forte. Bom, são ajustes pontuais. Aqui você pode criar uma camada para você agrupar, né, a tua imagem, os teus elementos. Por exemplo, vamos supor que tenham 2 elementos, você seleciona os 2 elementos e você agrupa eles em um. E esse aqui é uma das que eu uso bastante, que é você cria uma camada vazia, que te permite fazer algum ajuste. Por exemplo, vamos dizer aqui, eu quero apagar essa listra aqui, por exemplo. Peraí. Acho que não. Quero apagar essa listra aqui. Não ficou tão bom, né? Mas eu joguei na minha camada de ajuste. Não joguei não. Pois bem, e assim vai. Você pode criar uma camada em branco para você utilizar para fazer, por exemplo, um efeito não destrutivo temporário. Por exemplo, eu vou pintar tudo de preto aqui em cima. Vou pintar. Pintei tudo de preto aqui, tá tudo escuro. Eu vou colocar um modo de mesclagem também, né? Porque não vai ficar burro de feio, né? Aí, ficou show. Só que não ficou tão show porque tá meio feio, mas tudo bem. Ficou mais escuro. Só que daí, mais pra frente, cheguei, alterei e não ficou legal, cara. Então eu vou lá e tiro, né? Isso ajuda bastante no conceito destrutivo e não destrutivo. E pra encerrar, vou estar falando um pouquinho aqui sobre modos de mesclagem. Essa é uma aula bem legal, né? Que a gente vai estar falando aqui sobre uma camada acima da outra e vai já juntar com a nossa próxima aula, que vai ser sobre camadas, né? Por exemplo, eu quero ter uma camada rosa. Opa, preta não, é rosa. A camada de cima, ela pode ser vazada na camada de baixo, dependendo da modo de mesclagem que eu vou colocar. Ela pode multiplicar na de baixo de uma forma diferente. Então eu posso utilizar este menu aqui para fazer uma pontual transparência da camada de cima com a camada de baixo. Então eu posso escurecer, multiplicar, superpor e assim vai. Você pode fazer vários tipos de tons, vários tipos de modo de mesclagem para camada de cima com a camada de baixo. E aí você pode acertar ele conforme o que você preferir, tá certo? Então isso funciona tanto aqui nesse menu de camadas quanto nesse menu aqui que eu vou estar mostrando para você, que é o menu no estilo de camada. Por exemplo, eu quero colocar na imagem esse diagonal aqui, esse efeito diagonal. Só que eu quero colocar na imagem com carro, porque no branco não vai dar certo. Então eu vou colocar multiplicação. E ó como ficou, ó o resultado. De repente ficou até melhor. Põe aqui um efeito meio de filme de televisão aqui, né? Dou uma pincelada legal. E assim vai. Trabalhe, utilize módulos de mesclagem porque ajuda demais na criatividade. Vocês não fazem ideia, tá certo? E bom, essa foi a aula 4. Espero que vocês tenham gostado, né? Que vocês dêem um like, que vocês compartilhem, né? Que a gente possa estar continuando trabalhando, fazendo um negócio legal, né? Sobre menus e ferramentas a gente já explicou bastante. Agora a gente só vai explicar um pouquinho mais sobre camadas mais para frente e a gente vai começar a explicar sobre as ferramentas que você vai utilizar. Então, deixa aqui o meu abraço, curta, compartilhe e tamo junto, certo? Na próxima aula a gente vai estar falando um pouco mais de camadas e te espero lá, beleza? Um abraço!